Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaínos, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você tem no primeiro comentário um link, vá no link, faça o seu cadastro e aí você começa a se divertir, apostar e ganhar um din-din. Você usa a palavra Ave Mais. E aí você dobra a sua primeira aposta. É só na primeira aposta, hein? Ah, eu quero apostar nas rodadas aí do meio de semana. Você escolhe um jogo, coloca lá R$100. Aí você coloca Ave Mais e o bagulho vai para 200. É isso aí, você consegue ganhar dinheiro, administra essa grana, aposta no perdedor, no vencedor, no empate, enfim. Vá com a 1xBet, vá na fé. A 1xBet paga rápido, paga bem. É uma empresa séria que patrocina aí campeonatos pelo mundo. Você tá vendo um jogo aí na Europa, daqui a pouco você vê lá na publicidade estática 1xBet. É uma empresa muito séria e que é parceira da marca Atenção Vascaínos. Está no Atenção Vascaínos e também aqui no Ave Mais. 1xBet. Meus amigos, o que podemos falar? E olha, eu vou abraçar todo mundo, porque eu acho que a grande maioria não está feliz com a atuação do time do Vasco. Mas não dá pra gente dizer que os números estão mentindo. O Vasco é o único invicto das séries A e B. Tudo bem, são 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Vasco está na 5ª colocação com os resultados do final de semana, o empate entre Ponte Preta e Guarani e a vitória do Cruzeiro em cima do Grêmio por 1-0. Tá ali, tá no bolo. 5º lugar, com 10 pontos ganhos. O mesmo número de pontos do 4º colocado. Olha, é incrível, é muito incrível. Eu fiz um boletim ontem à tarde lá no canal Atenção Vascaínos, que aliás, as pessoas, eu juro que eu não consigo entender. A capa era feio e contraditório. E as pessoas achando que o feio era o Palácios. E até ele não é muito bonito não, mas feio é o jogo do Vasco. Feio é como o Vasco está jogando, pelo menos é a nossa opinião aqui. Só que é feio, mas há uma contradição com esses números. O Vasco está bem posicionado. O Vasco, por exemplo, tem alguns aspectos muito positivos que a gente tem que destacar aqui. Eu resolvi vir aqui porque eu vi o jogo de novo. Sim, tive coragem de ver o jogo do Vasco, até para poder analisar com mais calma. Mudo muito pouco aquilo que eu disse. Eu não estou acostumado a ver o Vasco assim. Talvez seja um erro meu e de muitos, de não estar acostumado. De achar que vencer por 1-0 jogando mal, na minha opinião, é pensar pequeno. Ficar muito feliz, ficar extasiado porque venceu. Porque existem vitórias por 1-0, ninguém é burro, gente. Todo mundo aí vê futebol há muitos anos. Tem jogo que você até empata, que você fica feliz pela atuação. Eu me lembro um jogo Vasco e Santos em 2020, se eu não me engano. Foi 2-2 na Vila Belmiro. A gente estava ali começando o Campeonato Brasileiro, o Vasco fez uma ótima atuação, muito boa. Teve até um gol no VAR lá do Felipe Bastos. O Vasco fez um jogo muito bom, que o Ribamar perdeu um gol no final, lembram? Aquele jogo ali, eu digo, olha, legal, o 4-4 contra o Flamengo foi um jogo que nos encheu de orgulho, porque o time lutou, o time brigou, teve uma estratégia, cumpriu, o outro time era melhor tecnicamente. Quer um exemplo? Eu ontem de manhã, você deve ter visto, o clássico Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo lá em Brasília. Foi um jogo de muita competição. Nem foi um jogo tecnicamente absurdo. Alguns jogadores se sobressaem, principalmente do Flamengo, que tem jogadores muito bons. Arrascaeta é muito bom, Everton Ribeiro é muito bom. Enfim, tem um elenco melhor. Mas o Botafogo, muito bem arrumado, muito bem ajustado pelo seu treinador, competiu de igual para igual, conseguiu ocupar espaços, e aí é uma estratégia montada. E venceu o jogo. Venceu na força do seu centroavante. Esse tipo de jogo, é claro que a gente consegue mensurar o que é bom e o que é ruim. Às vezes o teu time, e eu vou colocar aqui, você que não é Vasco, vamos tirar o Vasco, teu time que tá jogando aí o Campeonato Brasileiro, ele joga mal e ganha o jogo, você não fica feliz. Mas às vezes o time joga muito bem e perde o jogo. É uma sensação dura, muito dura. No caso do Vasco, por isso que eu coloquei aí o teu time, porque é o time que, de repente, você que não é vascaíno, você que nos vê aí, aliás, tem que agradecer, porque tem muita gente, botafoguenses, flamenguistas,
tricolores, vários mandam mensagem, tem gente de outros estados que manda mensagem, que gosta aqui do trabalho, que acompanha a gente. Mas vocês vivem num mundo paralelo, porque o Vasco é um mundo único. Tá aí mais um exemplo, o Vasco é um caso a ser estudado. Porque o Vasco é um clube que não vem bem administrativamente, é um clube numa situação pré-falimentar, que está aí na busca por um auxílio pela SAF, que vem demonstrando ser útil demais no Botafogo, olha só a mudança. E o Cruzeiro começa já a buscar novos ares. Dinheiro vai trazer sempre felicidade, sempre vai ajudar, sempre vai dar um empurrão. Mas o Vasco, administrativamente, já esteve também em momentos muito ruins. Mas os times conseguiam, bem ou mal, dar uma alegria, como foi aquele time da Copa do Brasil de 2011. Porém, o Vasco, nos últimos anos, tem sido um fracasso esportivo também. Tem sido um fracasso, jogando mal para burro. Então o Vasco não é parâmetro. Porque o Vasco é um time que nos últimos anos, ele consegue feitos inacreditáveis. Como, por exemplo, aquele jogo com o Guarani, ano passado, que nós tivemos um pênalti, o Germancano perdeu um pênalti, e no contra-ataque os caras ganharam o jogo. Coisas assim que você não consegue muito acreditar, sabe? Coisas assim, não, me belisca. É o VAR contra o Inter, que a linha está descalibrada. Tem coisas assim que tem sido... As pessoas brincam, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu acho que a gente pode começar a mudar esse papo. Tem coisas que só acontecem ao Vasco. Então, o Vasco é um caso a ser estudado, em todos os aspectos. Porque o Vasco tem uma torcida apaixonada, enlouquecida, e que tem que ser estudada. Nós temos que ser estudados, porque o Vasco joga muito mal contra o Tombense, e aí no jogo seguinte, contra o CSA, o amor transborda. O torcedor acha que vai a São Januário, ver Juninho Pernambucano, Edmundo, Evaí, Roberto Dinamite, não. Mas lota o estádio, faz uma festa linda, como fez em Muriaé, como fez contra o Vila Nova, como fez em Alagoas. Então a torcida do Vasco é um primeiro caso a ser estudado. O time é um outro caso. Porque você tem um time, por exemplo, que mantém uma invencibilidade, jogando feio. Sim, jogando feio. Mas aí você vê os jogos novamente, os outros times, e não tem ninguém jogando bonito realmente. Talvez mais competitivo, talvez mais organizados, mas não tem ninguém fora de série. Mas o Vasco, mesmo assim, está vencendo. Só que, como eu disse, me preocupa porque a partir do momento em que você fica feliz porque ganhou de 1-0, e aí eu volto àquele ponto que eu estava falando, jogando mal, isso para mim é o limiar do fracasso. Porque você se ilude e quando a calça cai, você fica com vergonha. Você não pode se surpreender porque o cinto estava frouxo. Você estava conseguindo ali naquele último buraco, mas tem uma hora que não tem jeito. Eu acho que esse time do Vasco precisa melhorar muito, principalmente do meio para frente. Isso que eu queria conversar com vocês. Porque eu vi o jogo, como eu falei, e muda pouco a minha opinião, mas algumas coisas são muito relevantes que a gente precisa falar. Principalmente o sistema defensivo. Eu me lembro que disse, depois do jogo do Tombense, que o Vasco é um time desequilibrado. O Vasco tem um sistema defensivo ainda falho, um meio de campo zero criatividade e um ataque nulo. Acho que a defesa é o melhor dos setores. Pelo menos num aspecto me traz muita segurança. Por exemplo, o goleiro. Nós temos um goleiro mais seguro, apesar de que em tombos foi muito mal. Para mim falhou no gol, e o gol que foi anulado, ele sai muito mal na bola. Mas tem crédito. Fez um ótimo Campeonato Carioca, foi eleito o melhor goleiro, e é um goleiro que nos salva, como salvou no jogo contra o CSA. Temos zagueiros que são bons no alto, coisa que nós tínhamos um terror no ano passado e no ano retrasado. Nossa defesa pelo alto era cruzar na área, que era gol. A gente tem conseguido neutralizar, apesar do Quinteiro não ser um zagueiro muito alto. Já ouvi até internamente que o Danilo Boza, que está no banco, é muito melhor do que o Quinteiro. É um zagueiro muito bom, que quando entrar dificilmente vai sair. Mas o Quinteiro tem disposição, tem raça, é o colombiano, né? É aquela coisa, a galera gosta porque habla. O Quinteiro é um jogador que não é alto, mas tem um bom tempo de bola. Já o Anderson Conceição é muito bom no alto. Tá falhando muito nessa questão de tentar distribuir, mas aí eu acho que a culpa não é dele. Volto a dizer, é da
posição do time. Não dá opção no meio, ele tenta fazer o lançamento. Você tem uma opção do Zé Ricardo em Gabriel Dias pela direita, que eu acho que é uma opção interessante, como seria o Léo Matos. O Everton não dá, porque o Gabriel Dias é um jogador que faz bem a zaga, é um jogador alto, é um jogador forte, que tem boa chegada. E a opção do Edmar, que eu não gosto, mas o Zé Ricardo explica por ser um jogador bom defensivamente. Mas a partir do momento em que você segura 3 caras atrás, você defende bem, você tem uma boa defesa, tem um volante de pegada, que para mim é o grande diferencial, junto com o Anderson Conceição e o Thiago Rodrigues. Foram 2 bons investimentos do Thiago e Yuri vindo do CSA. O Yuri é um jogador que tem muita pegada, tem muita movimentação, tem muita presença no campo. Isso é fundamental, incomoda o adversário. Tem um jogador marcando o tempo todo. Então você tem um sistema defensivo encaixado. Mas se você tem 3 caras, sendo um quarto aqui o Gabriel Dias, que sai um pouco mais, a defesa está bem postada. Mas aí o ataque fica muito nulo. Porque a gente tem que enaltecer um bom goleiro e a boa defesa que nós temos. A gente tem tomado pouco gol, é uma realidade. A gente tomou um gol contra o Vila, a gente tomou um gol contra o CRB, numa falha defensiva. Depois tomamos mais algum gol? Não. Se eu não me engano, não. Talvez me falhe aqui a memória. O Vasco contra a Ponte não tomou gol, o Vasco contra a Chapecoense não tomou gol, não tomou gol contra o CSA, tomou um gol contra a Tombense. Então foram 3 gols em 6 jogos. É uma média razoável. Então é uma defesa bem postada que dá um pouco mais de segurança. Porém, do meio para frente, o time é muito pobre. O time não tem jogadas de flanco. O Vasco não tem jogadas de aproximação, de um time que possa chegar mais junto. O Nenê fica muito sozinho. O Andrei está avançando para tentar jogar com ele e não é a dele. O Andrei joga às vezes quase de costas. Às vezes eu percebo a defesa domina, o Yuri vem buscar. E quando o Yuri domina a bola, abre a câmera, o Andrei está lá na frente, esperando uma bola como meia. Quando ele tem que chegar mais, ele tem que dialogar nessa saída de bola. Mas para isso você precisa de que o ataque venha. E aí eu acho que é o erro do Zé Ricardo. Talvez um time mais aproximado, que foi quando o Vasco jogou melhor contra o CSA. Porque você tinha um Palácio por dentro, você tinha o Figueiredo que vem jogar e você tem o Juninho, que faz essa função que o Andrei fazia de segundo volante, mas sabe também, tem a força para chegar. Então foi um time mais compacto, mais coeso, mais junto, fazendo inclusive com que o Gabriel Peck subisse no jogo. O Peck fez uma partida muito ruim, principalmente no primeiro tempo, mas passou a crescer mais. Por quê? Porque o time aproximou mais dele. Ele recebe uma bola na área, ele bate, o goleiro defende, depois ele faz o gol. Por quê? Porque ele tem mais auxílio. Então o Zé Ricardo precisa ajustar desse meio para frente. Mas tá feio, não tá legal. Agora, eu queria fazer um comentário a respeito de uma imagem, que inclusive está na capa hoje aí do nosso vídeo. O Thiago Rodrigues, goleiro, entra no vestiário e abraça o Zé Ricardo. E fala na frente de toda a comissão técnica, de alguns jogadores, que o Zé Ricardo é o responsável, dando muita força. Você vê o Anderson Conceição falando mesmo, você vê o Yuri Lara falando mesmo, jogadores muito abraçados ao Zé Ricardo. Zé Ricardo, eu já falei isso aqui, o Zé Ricardo é um sujeito extraordinário, gente. É um cara maravilhoso, é um cara de bom papo, bom trato, fino trato. Uma das imagens mais marcantes que eu vi no futebol e que me abala demais foi aquela recepção que ele teve quando era treinador do Botafogo. E eu fiquei muito abalado também com aquela situação antes de Chapecó. A maneira como ele foi intimidado pela torcida. Não houve agressão, mas é quase que uma agressão moral. De um cara que é um pai de família, de um cara, mas a gente não está falando do CPF. A gente está falando do Zé Ricardo CNPJ. Mas eu acho até legal os jogadores abraçarem o Zé Ricardo. Porém, acho muito perigoso, porque é uma linha muito tênue. Porque eu acho que o jogador tem que jogar pelo Vasco, tem que jogar pelo clube. O treinador faz parte e não dá para os jogadores, de maneira nenhuma, acharem que tá bom, por mais que eles, de maneira muito digna, assumam a culpa de que não estão jogando bem. E realmente, muitos não estão. Porque o Thiago tem moral para chamar o cara e dizer, vem cá, Zé Ricardo, você é o cara. Mas será que o Getúlio faria o mesmo? Será que o Riquelme faz o mesmo? Será que o Léo Matos faz o mesmo? Será até que o Nenê faz o mesmo? Eu acho que existem momentos e momentos. E me preocupa isso porque, não que o Thiago Rodrigues precise, mas eu acho que isso pode causar, em algum momento, uma obrigação de que todos abracem uma causa. E isso é ilusão, gente. Você não consegue agradar a todos. O treinador,
ele tem, já ouvi essa frase, talvez seja mais ou menos assim, ele tem 35 jogadores no elenco, ele tem 11 grandes amigos, ele tem 10 no banco, que são parceiros dele, e os demais são aqueles caras que, se puderem, derrubam ele. Essa é a realidade. Mas o Zé Ricardo tenta, de alguma maneira, abraçar, juntar, tá mexendo, falou uma coisa na coletiva que eu gostei, nós testamos o Palácio e o Nenê junto, ele está tentando mudar a filosofia dele. Talvez o Zé Ricardo tenha um timing diferente, um timing de não perceber na hora o quão importante é fazer a mudança. Vou dar um exemplo para o jogo do Bahia. Não dá para negar que você, torcedor, pensaria o seguinte: pô, o time para domingo é Figueiredo, Palácio e Juninho, não é? É isso, talvez a dúvida, Peck ou Nenê entra no segundo tempo, o Palácio não pode jogar o tempo todo, quem é que joga? Você já pensaria. A gente não tem essa certeza, porque o Zé Ricardo talvez não tenha esse timing. E esse timing também a gente tem que respeitar, porque o treinador é que sente o grupo. O treinador é que sabe quem é quem ali dentro, até porque ele faz uma gestão. Talvez tirar imediatamente o Getúlio do banco de reservas seja ruim. Seja ruim. Talvez ele tenha tirado o Zé Santos exatamente por isso, porque o Zé Santos está chegando, então jogou um jogo só, filho, vem para cá, vem aqui. Ainda não tem essa força toda, mas o Getúlio está desde o início da batalha. Quando ele volta Isaac e Luiz Henrique, na minha concepção, por mais que tenham treinado para burro, é gestão de grupo. É poder agradar um elenco que está muito inchado, com jogadores que não dão mais. Eu cobrei o John Sanches, e estou cobrando aqui sem achar que o John Sanches seja a solução. Mas o John Sanches é um jogador semelhante ao Vinícius e ao Lucas Oliveira, que saíram do banco porque foram mal. Por que o John Sanches não é mais aproveitado? Eu me lembro que o John Sanches entrou em alguns jogos no Campeonato Carioca e foi bem. Por quê? É porque o John Sanches tem contrato até o final de junho, talvez não renove, aí não vale mais a pena, mas esse cara está no elenco. Então essa gestão é difícil, eu sei disso. Mas o Zé Ricardo, ele tem um timing diferente. E eu já percebi isso. Por mais que ele esteja mostrando, dando indícios de que a coisa vai mudar, de que ele está percebendo que precisa dar uma mesclada no esquema de jogo, mas ele é lento em relação a isso. E a gente tem que respeitar. A minha preocupação é se vai dar tempo. Por enquanto tem dado, porque o Vasco está numa medida legal ali dentro. Mas a gente tem que pensar o seguinte: ou a gente não entende nada de bola, porque a gente vê os jogadores abraçando o Zé Ricardo e beijando o Zé Ricardo e agradecendo, e é normal, é o chefe deles, é um cara que dá oportunidade a todo mundo, como disse, é um cara bacana, de grupo interno, e o Vasco cresce. Se o Vasco crescer, eu não vou dizer que a gente não entende nada de futebol. A Série B é uma competição que não tem mostrado nenhum time excepcional. Eu vi Cruzeiro e Grêmio ontem. 2 times que estão ali, 2 times de disputa. O próprio Bahia. O Bahia, que é o líder, também não está jogando esse futebol, mas é um futebol competitivo, de correria, de briga, e que vai para um lado, vai para o outro. Enfim, são times difíceis, né? Não são grandes times, são times difíceis. Então a Série B é uma competição única, que eu acho que o Vasco, bem ou mal, está até sabendo jogar. Porque não perde, porque não toma gol, tá fraco no ataque. A minha preocupação é fora de casa, porque o Cruzeiro, por exemplo, foi a Chapecó e ganhou da Chapecoense. O Vasco não teve competência. Tudo bem, estava chovendo. Mas o Zé Ricardo fez uma alteração em Chapecó que ninguém entendeu. Botou 2 pontas de velocidade num gramado encharcado. Tirou o cara da bola aérea, quando botou um outro centroavante. Mas ontem, ele pensou no Getúlio nas costas do Diego Renan, que era baixo, com um gramado seco. Enfim, eu acho que a gente tem que respeitar o que o treinador pensa. Acho que a gente tem que ter, assim, a humildade de entender que ele é o cara. Ele está lá dentro, sabe mais que qualquer um de nós. Só que a minha preocupação será que a gente não está entendendo o jogo? Será que não está feio? Será que está legal? Juro, eu começo a me questionar se nós estamos todos errados. Se de repente a gente está sendo muito exigente, se de repente a gente está equivocado, talvez a gente seja mal acostumado, talvez eu não consiga entender o Vasco jogando para dar 5 chutes no gol e fazer 1. O Marcelo Cabo no passado era assim, vocês forçaram a barra, o Marcelo Cabo foi mandado embora. Pode ser. Vou pensar nisso, cara. Estou pensando nisso. É um exercício difícil. Para nós que somos mais da antiga, quem viu o Bismarck sábado no pós-jogo viu como ele estava a pé da vida, porque a gente não tem esse costume. Eu estou acostumado a ver outro Vasco. Agora, acho bacana quando o grupo abraça o treinador, acho bacana que o grupo se feche,
Acho que é um grupo comprometido, acho que é um grupo de homens, de jogadores que querem. Acho que é um time que está montando uma defesa legal, bacana, até o volante, e precisa ajustar do meio para frente. E uma outra coisa que eu falei aqui, acho muito legal que Figueiredo e Juninho tenham entrado bem. Figueiredo é um jogador que está crescendo muito, e fiquei muito feliz pelo Carlito Palácio, que é um investimento na 777, que a gente tem que referendar, porque passando a SAF a 777 mostra que tem olho, porque contrata um jogador que o Inter não aproveitou, mas que é um jogador que mostra estar acima do peso, ainda está fora de forma, mas é um jogador diferente, ou não é? É um jogador, como disse o Zé Ricardo, que tem a fantasia. Acho que é um jogador que pode ajudar muito a gente. Faltam 32 rodadas ainda, tem muita coisa para rolar. Então, tem algumas coisas positivas. Esse apoio ao Zé, o grupo fechado, defesa boa, alguns individuais jogando bem, mas a arrumação coletiva não tá legal. Mas, para a Série B tá dando certo. Então, amigo, eu só posso dizer uma coisa. A gente não entende nada de bola. Vamos ter essa comprovação? Tomara. Prefiro muito mais não entender absolutamente nada de bola, estar errado nos meus conceitos e o Vasco subir, apesar de que acho que isso é pensar pequeno, acho sim. Não quero ficar feliz porque o time jogou mal para burro, pessimamente, mas conseguiu subir. Pode ser que vocês estejam discordando de mim, e eu respeito. Ah, mas a gente vai conseguir classificar, beleza. Eu acho bacana, acho bom. O objetivo é subir. Mas, porra, eu quero ver futebol, um pouquinho que seja, conceitos básicos. Será que dá para ser? Vamos ver. Domingo a gente tem um tirateima contra o Bahia, líder. Se o Vasco ganhar do Bahia e continuar essa união, o time não tomar gol, olha, vou me reciclar. Eu e muitos. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Vai começar a semana para Vasco e Bahia, uma longa semana. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, turma.